Quinto sinal marca 8 horas da manhã, quarta-feira, 10 de março de 2021. A Câmara Federal conseguiu acelerar, aprovou o mesmo texto que saiu do Senado da PEC emergencial para o pagamento do auxílio emergencial. Falta só a segunda votação na Câmara Federal. Um placar elástico, 341 deputados aí a favor. Claro que a oposição apenas contra e 10 abstenções. Os deputados ficaram até tarde, porque tiveram de aprovar a celeridade da PEC na casa e, na sequência, já emendaram o primeiro turno, que é muito raro de acontecer por uma proposta de emenda constitucional, mas claro que em momentos excepcionais, medidas excepcionais precisam ser tomadas e se tudo se confirmar como está desenhado e o cenário político for mantido, não houver nenhum tipo aí de influência, nós teremos a aprovação da PEC. Policiais de todo o Brasil torceram o nariz porque fica congelada a qualquer proposta de aumento de salário para esses policiais nesse ano de 2021, mas é claro que é preciso dar uma dose aí de contribuição para ajudar aqueles mais carentes que estão perdendo completamente a renda durante a pandemia do coronavírus. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, destacou que a decisão para votar o texto sem alterações foi tomada por um acordo político na Câmara Federal. Situações que merecem discussão, mas a maioria esmagadora dos partidos da base decidiu que o melhor será, por todo o momento que o Brasil vive, perspectivas e previsões de votação na casa têm que ser claras e o auxílio é importante para todos. Tá aí a palavra então do presidente da casa. A Rádio Bandeirantes acompanhou ontem essa sessão que se estendeu pela madrugada de hoje no Bandeirantes a Caminho do Sol. O jornalista Vitor Lupato colocou aqui no ar, logo depois da votação, deputados para comentar, explicar esse arranjo político, aquela pressão que alguns estavam sofrendo para mudanças nesse capítulo que envolve a segurança pública da PEC emergencial. Mas claro que se houvesse alguma mudança no texto, né, Thaís, Cláudio, ouvintes, isso precisaria voltar para o Senado. E aí nós teríamos mais tempo até a aprovação, então, do auxílio emergencial, que é o principal ponto dessa PEC emergencial. Claro que esse é um assunto importante do país, né? Nas últimas horas, muitos assuntos estão aí na pauta para serem discutidos. Tem a questão do Supremo Tribunal Federal, que adiou mais uma vez o julgamento, que agora é polêmico, sobre a parcialidade do juiz Sérgio Moro. Para muitos, esse é o assunto principal do país, mas nós estamos numa pandemia que tem matado quase 2.000 brasileiros por dia. Nada é mais importante do que vacina, do que auxílio emergencial, do que discutir esta situação do momento. A eleição de 2022, ela é importante, sem sombra de dúvidas, para o cenário político. A gente sabe das articulações, que elas não começam na hora, mas mais importante do que qualquer disputa entre duas pessoas é a sobrevivência do Brasil, a sobrevivência do ponto de vista da saúde e também do ponto de vista da economia. E os dois estão ligados, tanto médicos falam isso, quanto economistas. Eles são unânimes em afirmar que com vacina, com prevenção, com distanciamento social, com medidas que possam propiciar condições para que o vírus não circule pela sociedade com a velocidade com que está circulando, esse é o caminho, essa é a receita para que nós possamos, então, virar essa página da pandemia e alcançar o que outros países já alcançaram. Não é culpa de uma ou outra pessoa. A culpa tem que ser compartilhada também por todos aqueles gestores que tomaram medidas durante a pandemia. Alguns, claro, com a intenção de fazer o bem, de tentar melhorar e impedir a circulação do vírus. Outros, claro, que tomaram medidas muito mais políticas e nós tivemos aqui, ao longo desse ano, toda a oportunidade para fazer crítica a esses movimentos de aproveitamento da pandemia para valorização pessoal de candidaturas para o futuro. Mais importante nesse momento, meus amigos, do que olhar para o Supremo Tribunal Federal é olhar para o outro lado da Praça dos Três Poderes, olhar para o Parlamento e cobrar dos nossos deputados, dos senadores, medidas que possam colocar o Brasil em pé nesse momento de maior dificuldade da pandemia. É o pior momento da pandemia, mas nós temos força, nós temos vontade de mudar e certamente isso vai ser fundamental para que daqui a algumas semanas nós possamos colher bons resultados com redução de mortes e também redução dos números de ocupação nas UTIs. Cláudio Humberto está em Brasília, mais perto de tudo isso que eu falei aqui e tem informações importantes e exclusivas para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Cláudio. Olá, bom dia Pedro Campos, bom dia Thaís Freitas, bom dia Brasil.
Olha, essa votação na Câmara demonstrou a liderança ali do novo presidente, né, o Arthur Lira, que conseguiu conduzir os deputados no sentido de tomar decisões, uma decisão rápida, né, afastando inclusive as tentativas de, como é que eu diria, de boicote à votação, ou de atrapalhar o processo, né? O plenário, inclusive, derrotou todas as iniciativas nessa direção. Aí teve de tudo, né? Teve, inclusive, uma tentativa ali de aumentar o valor do auxílio emergencial, mesmo com todas as demonstrações indicando que não há espaço no orçamento, não há nem sequer recursos disponíveis para isso, o que poderia atrapalhar o processo, né? Imagina se a Câmara altera uma vírgula desse projeto. Voltaria tudo para o Senado, aí aquela confusão se estabeleceria, isso ficaria ainda mais lento, demorado, né? Enquanto isso, as pessoas estão com fome, as pessoas precisam desse apoio. Eu estou falando daqueles 30 e tantos milhões de brasileiros que serão beneficiados pela medida, né? Não há nenhuma dúvida de que isso será aprovado rapidamente. Eu gostaria também de tocar num outro assunto aqui, que o Pedro também já se referiu a ele, que é a decisão, né, a discussão e as decisões que estão sendo tomadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que simplesmente sepultam de uma vez por todas a Operação Lava Jato. A gente se recorda que nos últimos anos têm sido frequentes, né, acusações, né, olha, aqui o fulano ou o Beltrano estão querendo acabar com a Lava Jato. Aquilo ali era tudo conversa mole, agora não, agora é para valer. Ontem o julgamento da segunda turma do Supremo Tribunal Federal indicou isso, né? Assim como o ministro Edson Fachin já tinha aberto a porteira para acabar de liquidar de vez com a Lava Jato, quando livrou o ex-presidente Lula das suas condenações até agora. Não que ele seja inocente, mas, assim, enfim, um artifício, uma tecnicalidade jurídica foi utilizada para cumprir esse objetivo que a gente sabe no Supremo Tribunal Federal. Muita gente estava querendo isso, né? Vários dos ministros. Aliás, o Supremo hoje é dividido em 3 grupos de ministros: aqueles que querem ferrar com o Sérgio Moro, aqueles que querem libertar o Lula de tudo, livrar o Lula de qualquer risco de denúncia, e aqueles que querem as duas coisas. São esses 3 grupos, mais ninguém. E a gente está vendo que as duas coisas estão acontecendo. Eu queria destacar aqui um levantamento nacional realizado pelo Instituto Paraná Pesquisa, que é parceiro do Grupo Bandeirantes de Comunicação, mostrando que a maioria dos brasileiros repudia a decisão do ministro Edson Fachin favorecendo o ex-presidente Lula. 57,5% dos entrevistados, um levantamento que foi realizado em todo o país, 57,5% dos entrevistados discordam da decisão do ministro Fachin, contra 37,1% que aprovam essa decisão, né? Esses 37,1 representam basicamente aquele eleitorado cativo, digamos assim, do PT, mais alguma coisa ali, da 37%, mas essa maioria, 57,5%, não é a maioria bolsonarista, muito pelo contrário, né? O bolsonarismo também está limitado ali à volta dos 30%, 32%, como tem demonstrado as pesquisas, aquele bolsonarismo raiz, né? Isso aí é o bolsonarismo mais alguma coisa, aliás, muita coisa, né? 57,5% é de fato um percentual bastante significativo, mostrando o desacordo da maioria dos brasileiros com relação à decisão do ministro Edson Fachin beneficiando o ex-presidente. Ô Thaís, já que a gente está falando de Supremo, a senhora me dá uma parte aqui na sua fala. Pela ordem, senhor presidente. Cláudio, só para concordar com tudo que você disse aí e dizer o seguinte: foi uma aberração jurídica essa decisão do ministro Fachin de tentar dar um drible, né, nos colegas para julgar a suspeição do Moro. Agora, se anularam tudo que foi feito pelo Moro, como é que vão julgar uma suspeição daquilo que foi anulado, né? Anulado de forma provisória ainda. Mas a pergunta que eu lanço aqui, nesse aparte gentilmente cedido pela ministra Thaís Freitas no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Eles estavam babando por isso, né, Thaís? Pô, Cláudio, né? Fala a verdade. Tem nexo uma coisa com a outra? Para mim, o que aconteceu foi o seguinte: é claro que esse momento do ministro Gilmar Mendes estava sendo preparado por ele já há algum tempo. Era o grande finale de uma história que começou a ser contada por ele lá atrás.
Na véspera, veio uma decisão surpreendente do ministro Fachin e jogou uma água na fervura. Isso. Não é? E aí, de repente, ele se viu sem o palco para apresentar aquilo que ele gostaria de apresentar aos outros ministros e à nação. Qual foi a saída? Dizer o seguinte: bem, essa decisão ainda falta o plenário, então vamos seguir aqui com o bonde e julgar a suspeição do Moro. Aí ficam todos felizes. O ministro Gilmar Mendes, porque teve a oportunidade dele ontem de ser muito claro naquilo que ele defende. E sabe o que me chocou um pouco, Cláudio e Pedro? O fato dele ter se referido nominalmente várias vezes a colegas ministros do Supremo Tribunal Federal, apontando o dedo. Isso não é muito comum, eles se tratam ali com, né, um pouco mais de... Apesar de que a gente já viu pancadaria também dentro do Supremo, então isso mais ou menos. Para ele foi bom, para o ministro Fachin foi bom também, porque ele conseguiu, antecipando-se no tempo, fazer com que a Lava Jato pelo menos tivesse uma chance de ser preservada, e para o ex-presidente Lula foi maravilhoso, já que é quase impossível que ele seja julgado por Brasília em 2 instâncias até a eleição do ano que vem e volta para o jogo. Ficou ruim mesmo para a Operação Lava Jato, essa aí que já tinha acabado, já vinha ali num momento de perda de espaço jurídico e político e agora está muito perto da pá de cal. Mas sabe o que eu queria falar hoje aqui na abertura do jornal, gente? Fazer uma pergunta para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, porque quando o Pedro fala que o momento agora é de foco no que de fato está atrapalhando a nossa vida, a gente não pode permitir que energia seja desperdiçada. E a energia, vamos combinar, não tem sido muita aqui no nosso país, porque a coisa não está fácil. Então, quando a gente vê o Supremo Tribunal Federal se debruçar dias e dias e dias e dias em cima dessa história, quando a gente viu a Câmara dos Deputados, ok, é uma questão regimental, existe prioridade, mas deixar para depois a votação do auxílio emergencial, que só aconteceu ontem, 9 de março, ele foi pago até dezembro do ano passado e ainda não foi aprovado, falta o segundo turno, falta criar regras e há uma necessidade premente de que isso aconteça. A Câmara parou isso para definir o que ia acontecer com o deputado Daniel Silveira. A gente está gastando energia com coisa que não é relevante. Da mesma forma, quando o Poder Executivo manda para Israel uma delegação cheia de pompa para saber como funciona um spray nasal que foi testado em 30 pessoas e que até agora não tem nenhum tipo de eficácia comprovada, a gente está desperdiçando energia e isso não pode acontecer. Eu queria repetir aqui, primeiro, um dado que foi trazido hoje no Jornal Primeira Hora, muito relevante sobre a pandemia da Covid, chamar a atenção do nosso ouvinte. Sabe que a minha avó, Pedro, falava, ai vó, você já falou isso? Ela, ai filha, mas sempre um pouquinho fica. É verdade. E aí eu lembro dela nesse momento que eu vou falar de novo a mesma coisa aqui. De novo a mesma coisa. Eu acho que as pessoas não estão percebendo o momento muito delicado pelo qual a gente passa agora. Com, é claro, a perspectiva de vacina é diferente do ano passado, quando a Covid chegou e ninguém sabia o que era, ninguém sabia qual era o poder de destruição dessa doença. Hoje a gente já sabe, e ele é grande, mas a gente tem vacina e a vacinação está aumentando, estamos chegando perto dos 9 milhões de vacinados no Brasil. Mas enquanto isso, os números da Covid sobem também. 70 mil novos casos por dia é o que a gente tem registrado na média, sem falar no número de mortes que não para de aumentar. O dado que eu queria chamar a atenção é 60% dos pacientes internados em São Paulo têm entre 30 e 50 anos de idade e não têm comorbidades. 60% dos pacientes internados em São Paulo têm entre 30 e 50 anos sem comorbidades. Então, aquela história de que a Covid está devastando a população mais vulnerável em termos de idade e de condição de saúde não é mais verdade. E é por isso, Pedro, que eu queria também repetir aqui agora, no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, um áudio que a gente colocou hoje no ar no Pulo do Gato, de um ouvinte relatando uma situação que tem sido muito comum durante a pandemia. Não é novidade, mas incrivelmente continua acontecendo. E chega pra gente por motoristas de aplicativo. Motorista de aplicativo que tá ralando para conseguir ganhar alguma coisa, com a gasolina custando R$6, tem posto cobrando mais de R$6 pela gasolina. O cidadão tá ralando, começa a trabalhar às 4, 5 da manhã. E aí, que tipo de passageiro pega, nesse momento, o motorista de aplicativo? É o que contou pra gente aqui esse ouvinte do Pulo do Gato. Bom dia, Pulo do Gato. Tudo bom?
Sou motorista de aplicativo. Hoje a primeira corrida que eu fiz foi em uma balada. Eu falei, eu não acredito que tem gente na balada. E aí, para espanto meu, a hora que eles quiseram entrar no meu carro, eles estavam sem máscara. Posso entrar sem máscara? Eu falei, não. O povo não tem noção mesmo. Bom dia. Bom dia ao nosso ouvinte. Agora há pouquinho um outro ouvinte contou pra gente aqui o seguinte. Centro de Diadema, lojas todas abertas, só com metade da porta, assim. Entendeu? Pra enganar o fiscal, caso ele apareça. É improvável, né? Caso ele apareça, você baixa. Se não funciona normalmente. Acho que a gente não se deu conta ainda do momento pelo qual a gente está passando e a gente tem que conseguir enxergar no horizonte curto um momento em que esses números da pandemia vão começar a recuar no Brasil também, porque já recuaram em outros países. Na Europa estão recuando, nos Estados Unidos estão despencando e aqui a gente ainda está nessa curva ascendente. E a gente tem que conseguir enxergar esse momento, ainda não conseguimos. Então, só aqui... De novo, repetindo a minha voz, você sempre fica um pouquinho daquilo que a gente fala, né? Às vezes sendo chato, sendo repetitivo. É isso. Acho que muita gente ainda não percebeu o tamanho da gravidade que a gente está enfrentando nesse momento. E não adianta a gente ficar tapando o sol com a peneira. A quem a gente está enganando? Não é? Vai voltar para o nosso colo de qualquer forma. Bom, tem reunião agora do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. Nosso próximo assunto aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, para você saber o que está sendo discutido. Fala, Cláudio Humberto. Então, eu queria só complementar aí os comentários da Thaís, como sempre, muito pertinentes, né? Brilhantes, com relação a essa questão da aglomeração. O nosso ouvinte, motorista de aplicativo, disse que fez um depoimento aqui que é revelador de um alheamento total de setores da nossa sociedade com relação ao distanciamento, a necessidade de se precaver do coronavírus e também de proteger os outros, a si mesmo e aos outros, né? Mas assim, enquanto a gente fica apontando, e com toda pertinência, toda razão, a gente precisa apontar mesmo, né? Para esse tipo de comportamento, gente que vai para balada, gente que promove balada, né? Patrocina a balada num momento como esse. Enquanto isso, né, milhões de brasileiros estão superlotando ônibus, continuam superlotando ônibus e metrôs em todo o país, né, e assim, diante da mais absoluta paralisia do setor público em relação a isso. Nada é feito de concreto para evitar isso. Né? Porque, afinal de contas, eu não acredito que nenhuma balada seja potencialmente mais perigosa para a transmissão da doença do que um ônibus superlotado. Né? As coisas, é preciso... Eu continuo muito, muito impressionado com isso, como Cláudio, um ano depois o Brasil não foi capaz de encontrar soluções para esse problema. Olha aqui, o nosso ouvinte Altair está dizendo o seguinte: pede para o governador pegar esse ônibus onde eu estou agora, linha 50, 34, 31, sentido Sacomã, para ver como é a situação do trabalhador. Lotadaço, é o que conta o nosso ouvinte aqui para a gente pelo WhatsApp. É isso aí, né? Exatamente isso. Quer dizer, a balada, claro, temos que denunciar, temos que, sabe, chamar a polícia, não é possível, essa gente que ainda faz isso tem que tomar um pedala, não é razoável. Agora, enquanto a gente fica apontando esses casos que, a rigor, não são, embora comuns, né, estão no campo da exceção, no dia a dia, o trabalhador brasileiro continua sendo castigado em ônibus superlotado, exposto à contaminação em ônibus superlotado. Eu gostaria muito de saber, por exemplo, certamente há estatísticas sobre contaminação e óbitos entre trabalhadores rodoviários, por exemplo, e metroviários. É gente que está ali em contato, exposto o tempo todo à contaminação, e os governantes não fazem nada, absolutamente nada. Pelo contrário, quando são confrontados com isso, como aconteceu aqui com a secretária Patrícia Ellen, a secretária de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo, aqui neste programa, quando confrontada com essa questão, ela meio que tomou um susto, como que diz, puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso. E ela faz parte do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, uma demonstração de que tampouco o Centro de Convivência discutiu esse assunto. Agora, recentemente, ou dias atrás, aquela
patética entrevista coletiva em que a nossa repórter Mária de Jaime, com toda a competência, fez uma pergunta sobre uma proposta do secretário, de um dos secretários, o secretário de Transporte Metropolitano, sobre o escalonamento de horários e tal, de atividades para desafogar os ônibus, né, para acabar com tentar de alguma maneira esvaziar os ônibus. Confrontado sobre isso, o coordenador do centro de contingência não tinha uma opinião a esse respeito, uma demonstração que nunca tinha pensado no assunto. Passa a bola para essa mesma Patrícia Ellen, que nem sequer conseguiu articular uma vírgula, ficou calada, né? Absolutamente calada. O governador que estava comandando lá o show do meio-dia, tampouco se sabia ou parecia ter refletido sobre isso. A senhora vai falar? Não vai? Foi pega de surpresa. Cada um no seu galho. Então isso fica para próxima semana, quando o secretário vier aqui explicar. Que é isso? Um ano depois, as pessoas sendo submetidas a esse tipo de risco, né? Risco à saúde pública, o que pressiona. Eu tenho uma absoluta certeza de que qualquer pesquisa realizada sobre contaminação, alastramento da Covid-19 em cidades como São Paulo, vai apontar um papel essencial, central, na superlotação do transporte público como vetor de contaminação de Covid-19. E a gente quer ouvir quem está conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Nossos ouvintes por todo o Brasil, pela Rede Bandeirantes de Rádio, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Quem está conosco agora participa pelo WhatsApp 11 999 04 8756. Na sequência, o que diz o nosso ouvinte a respeito dos assuntos de abertura do Jornal Gente desta quarta-feira. Foco em você.